Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre São Paulo e Curitiba. Minha nossa, você que é torcedor do Curitiba, você tá com um problema, sabe? Porque o Curitiba perdeu o jogo e passou vergonha no primeiro tempo. Porque parecia que não estava levando o jogo a sério, parecia que estava jogando um amistoso. O São Paulo deu um banho de bola sem botar o pé no acelerador. Simplesmente jogou ao natural e venceu com o pé nas costas. O Curitiba não. é, Podemos dizer que o Curitiba praticamente não entrou em campo no primeiro tempo. O Bosquilha deu um chute ali aos 5 minutos, o outro chute do Curitiba, quer dizer, outra finalização, não foi nem chute, né, do Curitiba, aconteceu aos 32 do primeiro tempo, depois aos 36 e não fez mais nada. Então, assim, o São Paulo fez o gol no início do primeiro tempo, e daí ficou aquela impressão que ia sentar em cima do resultado, que não ia fazer mais nada. Mas assim, se você vê o jogo no primeiro tempo, você vai perceber o seguinte, que o São Paulo, ele tem um time compacto, eles tocam muito bem a bola, um sabe onde o outro está, mesmo nos lançamentos eles têm precisão nos passes, e eles criavam muitas jogadas, principalmente ali pelo lado esquerdo do ataque e direito do Curitiba, e o Caleri acabou fazendo o primeiro gol, depois houve gol anulado, houve tentativa de bicicleta, e como eu disse no vídeo anterior, o Curitiba agora tem goleiro, sabe? Então não é qualquer bola que passa. Só que assim, o Gabriel foi uma grande contratação para o Curitiba. Mas eu digo para você, para ele foi terrível, sabe? Porque ele veio num time que é uma peneira. Ele veio num time que não tem zaga, que o pessoal não sabe se colocar, né? Que o pessoal não sabe fazer ataque. Então, assim, a gente percebe várias falhas ali dos jogadores nos seus próprios setores. Então, assim, zagueiro que não sabe se colocar, lateral que não ataca, né? Aí, meio-campo que não sabe dar passe. Aí, o atacante que fica lá isolado e que não vem buscar jogo e o pessoal não faz uma tabela, não sabe fazer uma aproximação. Aí a questão é impressionante porque assim os jogadores eles não sabem criar jogada, não sabem marcar e não faz a sua função dentro de campo, porque assim mesmo que você fique estático, né? Pelo menos se você cercar o jogador que está atacando, você está fazendo alguma coisa, está jogando para o time. Então eles não jogam para eles, não jogam para o time. E o grande jogador do Curitiba acabou sendo o Gabriel. Aí o que acontece? Na virada do jogo, você tem um novo Curitiba, que entrou no segundo tempo. Um Curitiba que estava afim mesmo de jogar, né? Que tivesse entrado assim no primeiro tempo, talvez a história fosse diferente. Talvez aquele primeiro gol nem tivesse acontecido e não tivesse virado essa coisa terrível que foi esse primeiro tempo do Curitiba. Então o Cadorini entrou e deu um novo ânimo ali ao Curitiba. E o Curitiba jogou de 10 a 15 minutos de pressão em cima do São Paulo. Parecia que estava jogando no Alto da Glória. Acontece que o São Paulo, o Rogério Ceni não precisou fazer nada. O São Paulo, 2, 3 minutos ali, já se adonou do jogo, já teve mais um gol no lado. E o que acontece com o Curitiba é muito parecido com o que acontece com o Atlético quando está sem o Thiago Heleno. Então, assim, para você ver a importância do Thiago Heleno como zagueiro. O Curitiba não tem um grande zagueiro. Eu falei sobre o Chancellor, mas o Chancellor, assim, ele é melhor do que o Henrique, mas ele não é a solução para o Curitiba, porque precisa de um corpo de zaga. Precisa de dois grandes zagueiros. Aí nós temos o Leandro Castan, que não é um grande zagueiro. Ali pelo lado dele, o São Paulo deitou e rolou. Então, se você vê os gols, você vai perceber que os jogadores de São Paulo estavam simplesmente sozinhos ali para finalizar. Então, não tem uma marcação. O Calero cabeceou o segundo gol ali, sei lá, como se estivesse na praça ali do condomínio dele, sabe? Ninguém incomodou ele. Aí teve um lance ali no primeiro tempo que o Reinaldo recebeu, driblou o zagueiro, escolheu o canto e bateu. Acabou errando, mas poderia ter feito gol. Então, assim, atacante do outro time não pode ter essa liberdade que tem na zaga do Curitiba. O Curitiba parece, sei lá, um time de amador, um time de várzea.
né? Um time que não entende direito qual que é a função em campo. Aí, poxa, vão ter que pensar assim, a culpa é de quem, né? A culpa é do treinador? É do treinador também. A culpa é, sei lá, do pessoal ali que cuida da zaga. A culpa é do pessoal da fisiologia, porque os jogadores pareciam meio cansados. Então, assim, minha nossa, é impressionante que, como eu disse, os jogadores pareciam que não sabiam as suas funções em campo. Aí, assim, o São Paulo, ele não é um grande time de futebol, né? Ele tem um pouco ali de entrosamento, ele tem um pouco de vontade e o Rogério Ceni é um cara experiente, então ele sabe como armar o seu time ali. Mas pelo que jogou hoje, o São Paulo poderia ter feito 7 gols no Curitiba tranquilamente. Foi competência ali do Gabriel, que pegou umas 3, 4 bolas excepcionais ali. Ali uma falha de posicionamento, porque o VAR anulou 2 gols, e por aí vai. E como eu disse, sem pressionar, sem botar o pé no acelerador, sem ser aquele grande time que o São Paulo costumava ser ali na década inicial ali dos anos 2000. Então, para você ver assim, o quanto o Curitiba tá ruim, foi terrível. E sabe o que que é? Poderíamos dizer assim, poxa, mas o time do Curitiba é ruim, esse é o natural, esse é a realidade do Curitiba? Não, o time do Curitiba não é ruim. É que quando joga fora de casa, parece que são crianças jogando contra adultos. Parece que está jogando amistoso, parece que não tem importância. Parece que a energia vem só do Couto Pereira. E é importante jogar bem dentro de casa? É importante jogar bem dentro de casa. Tanto que o Curitiba tem 10 vitórias todas dentro de casa. E isso pode vir a ajudar o Curitiba a escapar da zona do rebaixamento. Acontece que precisa ter uma estratégia de jogo para jogar fora. Então o pessoal não consegue se acertar ali, então joga todo mundo na defesa. Então joga todo mundo marcando, marcação homem a homem, como se fazia lá nos anos 70, anos 80. A Itália, principalmente, o pessoal da Europa, fazia a tal da marcação homem a homem. Então ninguém podia respirar. A bola chegava, tinha um, dois em cima, e o outro time não conseguia jogar. Mas daí, assim, joga aberto, porque não é nem jogar aberto, é assim, como eu disse, parece que não sabe as suas funções. Então o zagueiro tem que marcar. O zagueiro tem que marcar. Se não tem velocidade, não pode sair da área, né? Aí, lateral. Poxa, lateral pode fazer 3 funções, né? Uma é se aproximar do meio-campo e fazer tabela. Duas, marcar na zaga ali, ficar na cabeça da área ali, não deixando os pontas, os atacantes chegarem. E a outra é tentar cruzar lá da linha de fundo para pegar os atacantes de frente. Aí os laterais não fazem nenhuma dessas coisas, cara. Então, assim, parece que não tem função. E assim fica bem complicado. Aí o Cadorini acabou fazendo um gol ali, né, de cabeça, numa cobrança de falta. Um dos poucos lampejos ali de bom futebol que o Curitiba teve. Então, se você for contar, pegar assim, ponto a ponto de cada minuto ali do jogo, você vai pegar cerca de 12, 15 minutos que o Curitiba jogou bola. O resto simplesmente parecia que não havia time em campo. Então, ó, 12 minutos, vamos colocar ali de 90, né? 12 minutos você vai pegar ali uma porcentagem em torno de um sexto, pouco menos de um sexto, talvez um sétimo do jogo, que o Curitiba jogou. Não pode jogar um sétimo do jogo, tem que jogar o jogo todo, né? Pô, sei lá, tem que jogar pelo menos metade do jogo, né? Tentar, tem que incomodar os outros times, porque senão, o que vai acontecer? Os outros times, eles sabem, quer dizer, os técnicos sabem, os próprios jogadores sabem, poxa, esse time não vai dar trabalho. Fez 3-0 natural e o Corinthians só fez o gol porque eles meio que desistiram do jogo, né? 3-0 estava muito bom, já estava tudo certo. E o São Paulo foi meio que desistindo do jogo. Ali, os 4, 5 minutos finais ali, que foi o tempo de acréscimo, o Curitiba até teve mais 2 grandes oportunidades. O jogo poderia até ter empatado, ia ser uma coisa absurda, né? Se isso tivesse acontecido, seria bom para o Curitiba, mas não ia mostrar a realidade do que foi o jogo, né? Que o Curitiba simplesmente não quis jogar bola. Aí assim, o que esperar os próximos jogos? O Curitiba tem Internacional, Flamengo e Corinthians em casa. E tem, se não me engano, tem o Juventude fora. E tem mais 2 adversários aí, então são 6 jogos, são 18 pontos a serem disputados.
O Curitiba com 34 pontos teria que fazer 11 pontos para garantir mesmo a sua permanência aí na primeira divisão. Mas olha, como o Curitiba só está jogando em casa, tem 9 pontos a ser disputados com 3 gigantes. Né? Um é segundo colocado do brasileiro, que é o Internacional. O outro acabou de ser campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. E o Corinthians, que foi o que disputou a Copa do Brasil com o Flamengo. Então, olha, a possibilidade do Curitiba ganhar os 9 pontos é bastante baixa, sabe? E com 34 pontos, pode escapar com 42. Mas para fazer em 42 precisa de 8 pontos. 8 pontos seria o quê? As 3 vitórias em casa. Não sei se vai acontecer. Não sei se o Curitiba vai conseguir essas 3 vitórias em casa. E ganhar fora. Puxa, tá complicado ganhar fora. Se o Juventude já tiver rebaixado, talvez haja alguma chance, mas talvez não. Talvez por estar rebaixado a pressão sai e o Juventude vai querer fazer, vai querer mostrar, porque esses jogadores precisam de contratos para o próximo ano, né? Ou vão ficar ali, ou vão mostrar serviço para que a diretoria não mande eles embora. Então não vai ser jogo fácil, vai ser jogo duro. Mas pelo menos o Juventude o Curitiba vai ter que vencer, porque se ele não vencer ele vai cair. E aí fica a impressão seguinte, que o Curitiba ele é muito para a segunda divisão e é pouco para a primeira. Então, se tivesse uma divisão intermediária, o Curitiba estaria ali. Digamos assim, né, que fosse menos times ali, que tivesse ali 15 times na primeira, talvez os outros 15 formassem uma segunda em vez de 20 e 20, que dá 40, talvez o Curitiba tivesse aí nessa divisão intermediária, porque não está conseguindo mostrar capacidade para ficar na primeira divisão. Aí tem o Guto Ferreira. Poxa vida, né? Guto Ferreira. 17 gols tomados, né, desde que chegou. Só jogando fora de casa. Porque assim, eu acho que teve um ou outro gol que tomou em casa e tal, mas toma muito gol. 3-1, né? De novo, então foi 5-2 para o Fluminense, 4-0 para o Palmeiras, 3-1 para o São Paulo. Mas minha Nossa Senhora, hein? Que Que complicado esse time, sabe? É muito difícil imaginar um novo horizonte aí para o Curitiba, uma nova possibilidade de acreditar que o Curitiba vai ficar na primeira divisão, né? Mesmo para você torcedor do Curitiba aí, não vou enganar você, o Curitiba vai ter uma extrema dificuldade de nesses 6 próximos jogos conseguir pontos, porque não joga fora de casa e jogando em casa vai pegar times excepcionais que estão aí disputando vaga na Libertadores. O Internacional, inclusive, está disputando o título com o Palmeiras, em que pese o Palmeiras está muito à frente, o Internacional ainda está disputando o título. Então vai ser difícil, gente. Tem que rezar, tem que fazer promessa, vai ali no Perpétuo Socorro, faz uma novena, faz o que você achar que vai funcionar aí por ti, porque, poxa, não dá para imaginar que os jogadores vão conseguir resolver isso aí, sabe? E não tem muito o que fazer, quer dizer, o que tinha que ser feito já foi feito. Mandar o Guto Ferreira embora não vai solucionar nada, dá para colocar ali alguém da base para cuidar aí do time do Curitiba, mas eu não sei se vai resolver. Né? Não sei se vai conseguir ajeitar aí essa situação, porque não é falta de comando, é falta de qualidade, é falta de competência, né? Até já falei algumas vezes aí que o Curitiba tem um problema psicológico ao jogar fora de casa, mas falta realmente qualidade. Infelizmente, a diretoria não conseguiu fazer grandes contratações e realmente não há esperança que alguém venha resolver isso aí. Esse Cadorini aí foi um lampejo de boa atuação, de bom jogador, né, que apareceu aí, já não vai poder jogar contra o Internacional porque foi empréstimo, foi do Internacional, então isso já não vai ajudar aí para a próxima rodada, mas quem sabe para as próximas. É torcer para que tudo dê certo, mas é muito desanimador ver o Curitiba, que já foi grande, já foi gigante nos anos 80, né? Foi grande também no início dos anos 90 e também no novo milênio fez grandes campanhas aí, foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, chegar nesse estágio que chegou. Praticamente de fundo de poço, e fundo de poço da primeira divisão, não da segunda. Porque se você for pensar em fundo de poço, o Paraná está no fundo do poço, né? Está lá na quarta divisão. Mas assim, de não haver possibilidade de imaginar o Curitiba sequer se estabilizando na primeira divisão. Isso é muito triste, a esperança aí é a última que morre,
mas como eu disse, é muito difícil acreditar que esse Curitiba vai chegar a algum lugar. E esperamos que chegue, né? Porque como paranaense eu gosto da ideia de que quanto mais times aí na primeira divisão tiver, melhor vai ser para o nosso estado. Mas, como eu disse, é muito difícil acreditar. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Não concordou com alguma coisa que eu disse, fique à vontade aí, escreva aí os seus comentários. Se você aí é torcedor do Curitiba, viu o jogo, viu alguma coisa que eu não vi, pode escrever aí embaixo, se você concorda, se você discorda, fique bastante à vontade. Eu faço análise aí do Curitiba desde o início do Campeonato Brasileiro, como eu disse a todos vocês, então não estou inventando coisa aqui não, sabe? Eu estou falando o que eu vejo. A forma de atuação aí do Curitiba é que deixa aí com essa descrença de que o Curitiba possa fazer alguma coisa. Mas se você discordou, fica à vontade, escreva aí os seus comentários e se eu puder, eu respondo aí nos próximos vídeos o que eu achei aí do que você comentou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.